Ainda falando de saúde aqui no Manhã Total, na sexta-feira agora, dia 8 de agosto, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. No Brasil, é um dos responsáveis aí pelos altos índices de mortes por doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. A Sociedade Brasileira de Cardiologia revela que 40% dos brasileiros têm colesterol elevado e as mulheres representam 30% deste grupo. Comigo aqui no estúdio a médica cardiologista Lívia Ambrosio. Bom dia, seja muito bem-vinda, Lívia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia a todos. Obrigada aí pelo convite de estar aqui. Um assunto importante, é motivo de alerta, é motivo de preocupação e os dados revelam, principalmente para as mulheres, hein? Como a estatística não está assim tão boa para as mulheres, tão positiva. Hoje nós sabemos, né, que as doenças cardiovasculares é a principal causa de mortalidade, né, no Brasil e no mundo. E a principal etiologia, a principal causa de doença cardiovascular são as doenças, né, causadas por aterosclerose, que é uma placa de gordura, então, que acomete, né, os vasos de médio e grande calibre. E a principal causa de formação dessas placas é o colesterol elevado. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o colesterol. O que é, o que configura, né, como se adquire. Explicasse um pouquinho, tem o colesterol bom, colesterol ruim, HDL, LDL. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito e esclarecesse pra gente. Então, nós temos basicamente 3 tipos de colesterol, né? O colesterol bom, que é o HDL, o colesterol ruim, o LDL, e os triglicerídeos. O principal fator de risco para as doenças cardiovasculares é o mau colesterol, o LDL. Alguns tipos de colesterol são muito importantes para a nossa saúde, para a formação de hormônio, para a formação das camadas das nossas células. No entanto, em excesso, por exemplo, o mau colesterol, o LDL, ele pode levar então à formação de placa aterosclerótica, causando então obstrução dos vasos sanguíneos e levando então à isquemia dos órgãos, por exemplo, o coração, o sistema nervoso central, que é o cérebro, né, o rim e, inclusive, a vasculatura periférica. Então, para a gente ter colesterol, tudo indica aí que é a má alimentação, falta de atividade física ou um histórico familiar. São 3 importantes itens, requisitos que a gente tem que prestar bastante atenção, não? Além dos fatores genéticos, né, nós temos também a interação do estilo de vida que o paciente tem levado. Por exemplo, uma dieta inadequada, rica em gorduras saturadas, sedentarismo, tabagismo, tudo isso contribui para a alteração do perfil lipídico e aumentando então esse LDL, que se torna bastante aterogênico e causando então obstrução das coronárias, que é o principal representante hoje das doenças cardiovasculares com alta incidência de mortalidade. Então, para quem tem um histórico familiar, que é bem preponderante na questão do colesterol, eu tenho um filho, né? Quando a pessoa deve se ater a começar a preocupar, a fazer um exame preventivo, a partir de que idade, então? Nós recomendamos, geralmente, após os 40 anos de idade, uma vez ao ano, estar fazendo a dosagem desses hormônios, desse perfil lipídico. Só que o paciente que tem uma história de hiperlipidemia familiar, que acomete avós, pais ou irmãos de primeiro grau, ele deve ser feito mais precoce. Existem algumas dislipidemias que são familiares, né, com maior incidência, né, na família e que têm uma heterogênese muito grave, com um perfil lipídico bastante alterado. Então, é recomendado nesses pacientes fazer, então, o screening com a idade bem mais precoce. Lívia, e quais são os sintomas mais perceptíveis? Que muitas vezes a gente não se atém a um exame, muitas vezes eu não tenho um histórico familiar, não estou tão atenta e pode vir a cometer até uma criança. Quais são esses sintomas que a gente deve se ater? Poxa, tem algo errado, isso pode ser colesterol, eu tenho que ficar bem ligadinha nisso. Tem alguns sintomas perceptíveis? Geralmente, o aumento do colesterol, ele quase não causa sintomas. Mas em alguns casos, por exemplo, quando já tem alguma doença manifesta, alguma formação de aterosclerose, o paciente pode apresentar algumas manchinhas no olho, né, na pálpebra inferior, dor no peito, que é causada por uma placa de gordura na coronária, dor ao caminhar, que pode ser uma placa então de aterosclerose nos membros inferiores, ou algum ataque isquêmico transitório, algum AVC. Mas no geral, antes do paciente apresentar qualquer doença ou sintoma, na maioria das vezes a hiperlipidemia, o aumento do colesterol, ele é quase que assintomático.
assintomático. Por isso que é tão importante o screening e a dosagem anual nos pacientes que têm fatores de risco e nos de mais idade. Para você que ligou agora aqui no Manhã Total, nós estamos recebendo aqui a médica cardiologista Lívia Ambrosio falando sobre o colesterol elevado. A importância de se cuidar, a importância de se prevenir. E a prevenção é o melhor caminho, não é? Com certeza. Então, uma dieta, né, adequada, rica em cereais integrais, vegetais, verduras, evitar o excesso, né, de carne vermelha, principalmente com gordura visível, dar preferência para as carnes brancas, né, e evitar todos aqueles alimentos que têm gordura exposta, por exemplo, as carnes com maior quantidade, maior teor de gordura. Inclusive, antes do preparo, essa gordura deve ser retirada. Associada a isso, devemos também praticar atividade física, né? Lógico, sob orientação médica, principalmente os pacientes de maior idade, ao abandono do tabagismo e, inclusive, o abandono do consumo excessivo de álcool. Lívia, e quando a doença está instalada, quando é diagnosticado o colesterol, a partir daí, quais são as medidas? É uma doença tratável, mas não tem cura. Com certeza, nós temos apenas como fazer o controle da doença. Então, esse paciente vai ser acompanhado praticamente pelo resto da sua vida. Nós vamos estar fazendo dosagens seriadas desse colesterol e, dependendo dos fatores de risco, se o paciente já tem lesão em órgão-alvo, já teve algum evento, 100% desses pacientes vão receber terapia medicamentosa. Os pacientes que apenas apresentam perfil lipídico alterado, sem doença cardiovascular manifesta, nós vamos fazer o controle através da dieta, atividade física. E dependendo dos níveis, né, níveis de colesterol ruim, o LDL acima de 190, geralmente a gente associa também a terapia medicamentosa para esses pacientes. Em caso de crianças é a mesma coisa, o mesmo procedimento? Em caso de crianças é um pouco mais difícil esse controle, porque alguns dos medicamentos mais potentes para combater e reduzir o LDL, eles não são liberados pela Anvisa para criança, principalmente crianças em torno de 5 anos para baixo, mas existem as dislipidemias familiares que acometem também essas crianças. Então, o controle dietético é muito importante nesses casos. E quando a pessoa não prescreve o que foi passado pelo médico, pelo especialista, ela corre risco até de um AVC, um ataque cardíaco, aí sim, ela corre sérios riscos, não corre? A dislipidemia, né, o colesterol alto, é um fator de risco, né, para as doenças cardiovasculares. Aquele paciente que já sabe que tem um perfil lipídico alterado e não faz o tratamento adequado, ele tem uma chance muito maior, né, a longo prazo, principalmente a gente tem alguns scores de estratificação de risco nos próximos 10 anos de apresentar um evento cardiovascular. E dependendo da idade e de outros hábitos de vida, nós conseguimos estimar o risco de eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos. E aqueles pacientes que não fazem o controle têm uma maior incidência, então, desses eventos de infarto, AVC, com o passar do tempo. O que a gente vê que é fato, a prevenção é o melhor caminho, né? Com certeza, a prevenção é o melhor caminho e muitas das vezes nós podemos mudar o nosso hábito de vida e tendo uma vida mais saudável e, consequentemente, melhorando o nosso perfil lipídico e diminuindo a incidência, então, das doenças cardiovasculares. Através de atividade física, controle do peso, abandono do tabagismo e restrição, né, do uso de bebida alcoólica. E uma alimentação bem saudável. Bastante rica em folhas, verduras, cereais integrais, é de grande importância para a melhora do perfil lipídico. Tá certo, eu conversei aqui com a doutora Lívia Ambrosio, cardiologista. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por esse esclarecimento e um ótimo dia para você. Obrigada a todos. Tchau, tchau.